Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, é claro. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje estaremos estudando a segunda lição do nosso terceiro trimestre, que tem como título Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. O livro de Oséias aparece em primeiro lugar entre os profetas menores, de acordo com a disposição ocidental dos livros do Antigo Testamento, talvez por causa do seu volume. Mas a bem da verdade é que, dentre os 12, o livro de Oséias seja, numa cronologia bíblica plausível, o quarto profeta, contemporâneo do primeiro profeta maior, Isaías, e também do quinto profeta menor, Miqueias. Oséias é um livro que tem 14 capítulos e um total de 197 versículos. E na aula de hoje, refletiremos a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal. E através da linguagem do casamento, tentaremos compreender a comunhão de Deus com o seu povo, para que assim possamos explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. Então, nos acompanhe na revista e vamos ao primeiro tópico. A vida de Oséias. E o primeiro subtópico, o profeta da salvação. Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como salvador. Outros interpretavam pensando no imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus. Bom, apenas para efeito de informação, Jerônimo foi um dos pais da igreja que viveu entre o final do século IV e início do século V da nossa era. Ele foi o responsável pela elaboração de uma versão da Bíblia chamada de Vulgata Latina. Bom, o nome Oséias vem da forma hebraica Roshea, que procede da mesma raiz das palavras Yehoshua e Yeshua, que querem dizer Josué e que significam salvação. A forma Yeshua para Josué, segundo parece, veio a ter um uso geral perto dos tempos da restauração do exílio da Babilônia, substituindo assim a forma mais antiga para Josué, que era Yehoshua. Segundo tópico, sua origem e ocupação. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Issacar. Não se sabe muita coisa sobre o profeta Oséias. O trecho inicial do seu livro nos fornece o nome de seu pai, Beri, mas sem nenhuma genealogia. O lugar de seu nascimento também não é mencionado e não temos nenhum registro sobre sua chamada divina como profeta. A erudição bíblica reconhece amplamente que Oséias era nativo do Reino do Norte e que talvez fosse natural de uma cidade chamada Bet-Semes, da tribo de Issacar, pois ele conhecia profundamente todos os aspectos da vida de Efraim, uma vez que escreveu na qualidade de testemunha ocular. Efraim e Issacar eram duas das 12 tribos de Israel e que, por esse período, fazia parte do Reino do Norte. Reino esse composto por 10 das 12 tribos, pois as outras duas tribos, Benjamim e Judá, apoiavam o outro reino, o Reino do Sul. Ninguém sabe qual era exatamente a ocupação de Oséias, mas, visto que é uma referência ao padeiro e ao ato de dissolver a massa, alguns pensam que essa era a sua atividade. No entanto, o domínio que ele tinha sobre assuntos históricos e religiosos mostram que ele deve ter recebido excelente educação. Oséias tinha em alto conceito o dever sacerdotal e faz numerosas referências aos sacerdotes, a Torá ou a lei de Deus, as coisas impuras, as abominações e a opressão da casa de Deus. Por esse motivo é que alguns acreditam que ele tenha sido um sacerdote. Terceiro subtópico, seu drama pessoal. O livro, lá embaixo diz assim: tudo o que o profeta vivenciou representa a relação de Deus com seu povo. O livro de Oséias pode ser dividido da seguinte forma: as parábolas dos capítulos 1 ao 3 e as profecias dos capítulos 4 ao 14. Todo o seu drama pessoal começou com um casamento esse que foi literal, mas que serviria de parábolas para o povo de Deus.
Mas o casamento de Oséias e Gomer não foi um matrimônio qualquer. Iniciado pela palavra de Deus, ele estava repleto de propósitos reveladores. A história do casamento é curta e concisa. Nada sabemos acerca do seu ambiente, dos sentimentos, das conversas, das brigas, nada. Esse casamento, marcado pela tragédia e pela restauração, aprofundou sua compreensão da paixão divina e, ao mesmo tempo, restringiu o âmbito de sua mensagem a um único tema: o relacionamento de Israel com o Senhor da Aliança. Segundo tópico, o contexto histórico. E o primeiro subtópico aí, quando profetizou. Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. O trecho inicial do seu livro também nos dá um indício cronológico para o ministério do profeta Oséias, pois é possível inferir alguns de seus possíveis contemporâneos, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Então gostaria que você prestasse bastante atenção a essa nota cronológica, pois esse conhecimento fará nós nos situarmos no tempo tanto dos profetas quanto dos reis. No Reino do Norte, Jeroboão II foi o 14º rei de Israel. Ele serviu como corregente com seu pai, Jeoás, por cerca de 13 anos. Assim, no ano 781, marcou o primeiro ano do reinado exclusivo de Jeroboão, sozinho, que reinou por um longo tempo, cerca de 41 anos. Apesar de Oséias não mencionar nenhum outro rei do norte, é importante que você saiba que, já que ele profetizou pelo tempo de Ezequias, rei do sul, seu ministério também abrangeu os últimos 6 reis de Israel, o reino do norte, que são eles: Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e possivelmente seu xará e o último rei do reino do norte, Oséias. Então, vamos entender o tempo desses últimos reis de Israel. Zacarias foi o 15º rei de Israel e sucedeu Jeroboão II, seu pai, e reinou apenas por 6 meses. Salum foi o 16º rei. Ele substituiu Zacarias como rei por apenas um mês. Menahem, o 17º rei de Israel, matou Salum e começou a governar em 752, e ele reinou por 10 anos. Pecaías, o 18º rei de Israel e filho de Menahem, começou a reinar em 741, e ele reinou por 2 anos. Peca foi o 19º rei e penúltimo, Ele começou a governar Israel em 752. Já Oséias foi o 20º e último rei de Israel e começou a reinar em 731 a.C. e reinou por 9 anos. Já no Reino do Sul, a Bíblia diz que Uzias, o 10º rei de Judá, se tornou rei no 27º ano de Jeroboão II. Já que Uzias reinou 52 anos, ele teve uma corregência de 24 anos com Amazias, seu pai, e seu reinado exclusivo começou em 767 a.C. Assim, o reino total de Uzias começou em 791 e governou até 739. Jotão foi o 11º rei de Judá. Começou a reinar no 2º ano de Peca, o 19º e penúltimo rei de Israel. Lembra que eu falei agora há pouco? A Bíblia diz que Uzias, pai de Jotão, ficou leproso no final de seu mandato, na sua vida, e isto teria obrigado a uma corregência entre Jotão e Uzias por cerca de 12 anos. Assim, Jotão reinou de 751 a 735. Acás, filho de Jotão e 12º rei de Judá, dividiu o poder real com Azarias, seu avô, e com Jotão, seu pai. Acás reinou sozinho de 732 a 729 a.C. e foi corregente com seu filho Ezequias. Ezequias é o 13º rei de Judá. Começou a reinar em parceria com seu pai Acás por um espaço de 14 anos. Ele reinou sozinho por 20 anos e com seu filho Manassés por 9 anos. Juntando-se todos esses anos, chegamos aos 29 anos de 2º Reis 18:2 para Ezequias. Portanto, ele reinou no período de 615 a 686. Vemos então que Oséias teve o ministério atuante no período entre o fim do reinado de Jeroboão II em Israel e os anos iniciais do reinado de Ezequias em Judá. Portanto, o ministério de Oséias cobriu um período de, no mínimo, 24 anos, entre 753 e 729 a.C. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías e do profeta Miqueias e viveu no tempo áureo da profecia, tanto em Israel como em Judá. Segundo tópico: prosperidade e paganismo.
Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade como resultado de uma grande expansão de terras. Jeroboão II foi um dos mais bem-sucedidos reis de Israel, ou seja, o Reino do Norte, isso é claro, se usarmos o critério do sucesso militar e da extensão de territórios. De acordo com essa ótica, os dias de Jeroboão II foram assinalados pela prosperidade material. De fato, o Reino do Norte nunca desfrutou de tão grande prosperidade desde os dias de Salomão. Isso porque Jeroboão II tirou vantagem das fraquezas da Síria, que havia sido subjugada cerca do ano 800 a.C. pela Assíria. Também tirou proveito da Assíria, que após a morte de seu rei em 783, estava também fraca, sofrendo com ameaças em suas fronteiras ao norte, divisão interna e uma série de reis fracos. E foi assim que Jeroboão II, a partir do seu reinado exclusivo, em 781 a.C., restabeleceu as fronteiras de Israel até quase a extensão que possuía na época de Salomão, excluindo, obviamente, o território pertencente ao Reino do Sul, incluindo Judá, juntamente com Benjamim. A fronteira ao norte era a entrada de Ramate, a mesma que no tempo de Salomão, e a fronteira ao sul era um mar de Arabá, ou seja, um mar morto. Com isso, as rotas das caravanas, que antes eram dominadas pela Síria, estavam agora sob o controle de Israel. Assim, o comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. A prosperidade econômica e a segurança política que a nação experimentou durante o reinado de Jeroboão II foram seguidas de um período de caos político e social e de declínio religioso sob os 6 reis seguintes. Porém, essa prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. O trigo, o vinho e o azeite eram os principais produtos da Palestina. Eram as dádivas agrícolas e comerciais do Senhor, mas estavam sendo atribuídas a Baal. O culto a Baal, já presente em Israel desde os tempos dos juízes, foi estabelecido em Israel quando o rei Acabe se casou com Jezabel. Em seu paganismo, Israel, o reino do norte, passou a olhar para Baal como o Deus que fazia a sua agricultura prosperar e também controlava a chuva, pelo que eles deviam pagamento àquela alegada divindade. Todo o reino do norte se apegou de tal modo à idolatria que poderíamos chamar essa tendência de idolatria de Israel. Ao falar em Israel, era o mesmo que falar em idolatria. Israel e a idolatria tornaram-se gêmeos, siameses, inseparáveis. Terceiro subtópico. Líderes religiosos corruptos. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a compaixão pela piedade. A população geral do Reino do Norte, ou seja, Israel, estava sendo destruída espiritualmente e seria totalmente aniquilada por causa da falha de conhecimento acerca do Senhor e de seus caminhos. Esse conhecimento deveria vir através da lei de Moisés, ensinadas pelos sacerdotes que eram os intérpretes da lei. No entanto, os sacerdotes, que comiam porções dos animais sacrificados pelo pecado, encorajavam o povo a pecar. Assim, os sacerdotes teriam mais o que comer. Dessa forma, os sacerdotes ficavam contentes com os pecados do povo. Por isso, o Senhor os rejeitou. Eles não eram mais dignos do sacerdócio. Terceiro tópico. O casamento como reflexo da comunhão com Deus. E o primeiro subtópico aí do terceiro tópico temos a metáfora do casamento. Oséias, por meio de sua própria experiência, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade a Deus. Encontramos logo no início do livro do profeta Oséias uma ordem altamente irregular, dada pelo próprio Senhor. Esse homem santo, Oséias, deveria buscar uma prostituta, ainda praticante, para tomá-la como esposa. Através de tão estranha circunstância, seria ensinada uma lição objetiva e espiritual ao povo. A fim de que essa mensagem fosse sentida e entregue com eficácia, era necessário que Oséias passasse por uma situação real de traição sofrida. E para que isso acontecesse realmente, como é óbvio, ele teria de manter profundo amor por sua esposa.
Somente então ele poderia sentir a ferroada da infidelidade. A nação de Israel era essa prostituta adúltera e o Senhor Deus era o seu marido. O pecado estava generalizado em Israel. Em meio a todo esse cenário caótico, a mensagem da parte de Deus então veio ao profeta. Essa palavra, obviamente, produziu uma disputa com Israel, isso por causa dos valores morais, como a verdade, a misericórdia e o conhecimento de Deus, que tinham desaparecido da nação. Então, em outras palavras, tudo quanto era representado pela lei mosaica tinha sido menosprezada e o paganismo havia enchido a terra com corrupção. Israel não era mais uma nação distinta, como quando possuía e aplicava a lei de Moisés. Abertamente eles desobedeciam ao decálogo, pois a violação de 5 dos 10 mandamentos foi especificamente mencionada pelo profeta, como, por exemplo, maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Assim, estavam quebrando o 3º, o 9º, 6º, 8º e o 7º mandamentos. Só para esclarecimento, as maldições envolviam o uso leviano do nome divino, pelo que era uma violação do 3º mandamento. A nação que antes era esposa foi comparada à figura de uma meretriz. O juízo de Deus seria iminente. Segundo subtópico, uma mensagem ilustrada. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Bom, os 3 filhos do profeta Oséias nasceram no decurso de 5 ou 6 anos, pois o desmame de uma criança israelita ocorria após ela completar 2 ou 3 anos de idade. O nome do primeiro é Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha, o que nos faz lembrar da lei moral da colheita segundo a semeadura. Jezreel é o nome de um vale belo e fértil entre as candeias montanhosas de Samaria e Galileia, E foi onde se deu o massacre sanguinário de Jeú sobre a casa de Acabe, cerca do ano 841 a.C. Muitas atrocidades haviam sido cometidas no Vale de Jezreel, e o Senhor o escolheu como localidade apropriada para a queda do Reino do Norte, Israel. Portanto, o nome do primeiro filho de Oséias era uma profecia que apontava para o exílio de Israel na Síria, em 722 a.C. A segunda filha do profeta recebe o nome de Lo-Ruama, que significa desfavorecida, para simbolizar o castigo que Deus mandaria sobre Israel e que não mais estenderia sobre eles o seu favor, a sua misericórdia. Portanto, o nome da segunda criança significava a retirada iminente da compaixão que Deus havia demonstrado para com Israel. O nome do terceiro filho de Oséias é Loame, que significa não meu povo, e simboliza a rejeição de Deus a Israel. Israel havia quebrado todas as condições estabelecidas pelo pacto e acabou sendo cortado para não participar mais das bênçãos da aliança. Essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do Reino do Norte como entidade política. Terceiro subtópico: a promessa da restauração. Assim como Osés resgatou Gomer do mercado da escravidão, prostituição, Deus resgataria também o seu povo. Bom, Israel, o Reino do Norte, foi para o cativeiro assírio e lá sofreu privação. Isso foi um paralelo do período de provação de Gomer. Gomer não teria permissão para ter relações conjugais por muitos dias com nenhum homem. Como um elemento de ilustração, Israel existiria sem as suas relações políticas e religiosas até que o Messias retorne em seu segundo advento e estabeleça o reino milenar. A suma de tudo o que temos estudado hoje é a seguinte, meus amados. A mensagem profética de Osés começou a partir de sua vida pessoal, e com ela aprendemos que é possível fazer a obra de Deus independentemente do exercício de nossas profissões, uma vez que Oséias era um simples padeiro.
mas que também, às vezes, o sofrimento torna-se um caminho para o triunfo. Aprendemos ainda que, mesmo em meio à prosperidade material e a uma geração de líderes corruptos, devemos nos manter íntegros como referência aos demais. E para finalizarmos, aprendemos com o livro do profeta Osés que a disciplina é um resultado de um julgamento fundamentado no amor, que é o instrumento da restauração. Portanto, não podemos esquecer que também somos atraídos à salvação pelo grandioso amor de Deus. Muito bem, meus queridos, se por um acaso essas dicas te ajudaram, então compartilhe esses subsídios aos demais professores e alunos da nossa amada EBD. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.